Trazer a próxima mesa, eu chamo o Sidney Batistella, por favor, é o diretor vice-presidente da Abrint. Obrigado, por favor, Sidney, sente aqui e você vai conduzir o nosso debate, o último debate do nosso Inovatic, mas certamente super interessante. Convido o Danilo Ventura, que é o sócio fundador da Ubanet, por favor, Danilo, muito obrigada. O Elton Lucena, que é o CEO da Link Cariri, o Leonardo Gomes, que é o CEO da Próxima Telecom, e o Rodrigo Leite, que é o Managing Director da Brasa Capital. Por favor, bem-vindo e bom debate. Para vocês, eu volto no finalzinho. Então, muito boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, agradecer a Miriam e toda a equipe pelo convite, em nome da Abrint, que vem sendo sempre um grande parceiro nas informações e nas atualizações também dessa nossa área do meio dos ISPs, né? A Abrint sempre procura fazer o seu trabalho, levando aos associados suas melhores informações e também participar e compartilhar com as empresas que promovem o nosso trabalho aí, o meio dos provedores e as empresas de telecomunicações. Como a Miriam mesmo falou, a gente hoje, nosso objetivo aqui hoje desse painel é falar um pouquinho sobre os modelos de fortalecimento, expansão das operadoras regionais, o que está fazendo, né? Recentemente aqui a gente viu o trabalho que a Wirelink vem fazendo também, as fusões, as incorporações de empresas, né? E também a importância de investir numa boa governança para fazer para promover esses movimentos de fusões, incorporações, qual que são as alternativas de negócios e o que o mercado está proporcionando hoje. A gente sabe que o mercado ele veio há algum tempo aí se movimentando, veio fazendo algumas mudanças. Tivemos aí ao longo desse período de pandemia aí um grande crescimento, após pandemia deu uma estagnada no mercado e a gente quer falar um pouquinho hoje também o que os provedores, os ISPs estão vendo sobre isso e o que o mercado de capital está sentindo em relação ao futuro. A gente também precisa entender um pouquinho o que vai acontecer lá na frente, né? Tivemos um momento diferenciado, deu uma parada, agora vamos ver o que será nos próximos anos para frente aí. Então, com esse objetivo, a gente vai promover aqui um grande bate-papo, né? Para poder fazer com que os nossos participantes aqui desenvolvam uma tarefa interessante, um desenrolar assim, desse novo cenário aqui para a gente poder fazer. E eu gostaria de começar aqui, então, com o Rodrigo, né? Rodrigo Leite, para a gente identificar aqui Rodrigo, o que atribui a queda dos preços dos ISPs aí nos últimos tempos, advindo dessas movimentações que eu acabei de falar aí, sobre as fusões, sobre as incorporações, sobre o que aconteceu no passado, aí a gente sabe que teve muitas fusões aí, principalmente nos últimos 2 anos, e agora o mercado deu uma estabilizada. A que o mercado de capitais atribui essa queda aí? A entrada de alguns provedores na Bolsa, né? Ou essa estagnada pós-pandemia? Explica para a gente um pouquinho, fala para a gente um pouquinho o que aconteceu. Opa, tá ótimo. Obrigado, Sidney. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer mais uma vez ao Momento Editorial, a Miriam, pelo convite. É uma honra estar aqui falando para vocês aqui no Nordeste, esse espaço de mercado que é tão difícil de se operar com lucratividade e tudo, né? Então, a pergunta do Sidney é bastante interessante, porque assim, a gente que está vivendo no dia a dia esse mercado, a gente fica bastante preocupado ali dos altos e baixos que a gente se recorda aí, né?
há 1 ano e meio atrás, a gente estava num pico de valuation de ISP no Brasil como um todo, e aí, a partir de julho, agosto, até mesmo com a visibilidade que as ações das empresas na Bolsa passaram a ter, a gente agora tem um índicezinho ISP na Bolsa, né? Você começou a ter, logo depois dos IPOs, uma realidade de mercado aí baseada na macroeconomia do país e o fato de que o custo de capital como um todo aumentou muito, né? A gente teve uma redução no valor dessas empresas que estão na Bolsa e isso acabou se traduzindo numa percepção generalizada de que a janela poderia estar se fechando, né? Eu queria colocar aqui que a história da consolidação em telecom, como em todo mercado que tem milhares de players e que tende a se consolidar para muito poucos no longo prazo, essa história é sempre muito longa e orientada a grandes ciclos de custo de capital por questões macroeconômicas e ciclos tecnológicos. Então, a gente tem no nosso mercado uma série de empresas de características diferentes que acabam impactando de uma forma ou de outra, né? Você tem os atacadistas, empresas que têm backbone, tem as empresas de B2C, tem as big telcos, agora as infracompanies, e com o passar das décadas, a evolução tecnológica acaba fazendo com que um modelo de negócios ou outro passe a ter muito mais vantagens, né? E aí, normalmente, os grandes movimentos de telecom, ao longo das décadas, eles vão obedecendo a essa lógica microeconômica versus de evolução tecnológica. Então, o que aconteceu de 2013, 14 até 2020, 2021, foi uma enorme vantagem na mão dos pequenos, né? E aí, agora, com o capital estando cada vez mais caro e com o fato de que a maioria dos mercados já está bastante saturado de fibra, né, a gente tem uma reviravolta. Hoje em dia, os grandes vendedores de equipamentos, eles já estão nos reportando que os ISPs já não são mais o maior segmento de compra de equipamentos ou compra de fibra e etc. Agora, o maior segmento comprador passou a ser a coletividade das empresas que estão operando no modelo de rede neutra. E isso faz bastante sentido, que hoje são os players mais capitalizados do setor, né? São os players que têm acesso a um capital que é contado em bilhões de reais no plural, né? Enquanto os próprios consolidadores de ISPs que têm o suporte de fundos, eles contam o seu capital na ordem de centenas de milhões de reais, ou seja, uma ordem de grandeza a menos, né? E aí, nesse momento, a gente tem essa realidade onde o capital está muito mais disponível, abundante, em quem está promovendo um modelo de negócios diferente. Então, a gente tem uma batalha de modelos de negócios em curso, né? Obviamente, quem tem muito mais dinheiro nesse momento está propondo um modelo que é muito mais confortável para o grande alocador de capital. Então, os grandes fundos de infra gostam muito mais de operar no modelo de rede neutra do que no modelo de varejo. E aí, onde que isso vai acabar dando, né? Quer dizer, é um jogo que vai se jogar no longo prazo, né? Isso não vai ser de um ano para o outro, não vai ser 2, 3 anos, a gente está falando de daqui a 10 anos a gente voltar e ver o que aconteceu, porque se você for olhar o plano de todas as redes neutras somado, é de ter talvez 70, 80 milhões de homes passed aqui no Brasil, mas se você for considerar que o Brasil tem 80 milhões de imóveis e que com 3 ou 4 redes passando na frente de cada uma dessas casas, a gente está falando de um mercado total na casa de 300 milhões de homes passed. Então, 80 milhões em 300, a gente está falando de uma participação de mercado inferior a 30% para as redes neutras. Então, se hoje as redes neutras detêm 15% das casas conectadas do Brasil, a gente está falando que quando eles conseguirem fazer todo o seu plano de negócios e conseguirem ter 80 milhões de casas passadas, eles ainda vão ter 30% do mercado em termos de casas passadas. Então, é muito pequena a diferença para poder mudar completamente a guerra, né?
Então, eu estou falando assim de um cenário onde todo mundo bate o seu plano de negócio e a estrutura do mercado não muda tanto. Tá? Então, só para a gente lembrar que esse mercado é feito de ciclos muito longos, né? Não dá para poder analisar o que aconteceu anteontem, né? Quer dizer, no ano passado a gente já bateu o recorde de valuation nos ISPs e hoje está aparentemente deprimido. Isso é muito mais ligado a uma variação espúria aí dos movimentos de mercado de capitais. Acho que está muito claro para todo mundo no mercado que o valor do controle dessas empresas que estão na Bolsa é muito maior do que o valor de tela das ações, né? E tanto é que se você for para cada um dos controladores das empresas que estão abertas em Bolsa e oferecer o dobro do valor de tela, eles não vão vender o controle das suas empresas pelo dobro, né? Então, eu preciso discordar aqui de que houve um freio nas atividades de M&A. As atividades de M&A estão muito intensas, obviamente, por um valuation, sim, muito mais baixo do que já foi, né? Mas está acontecendo o tempo todo, fechamentos de atividades de M&A. A consolidação está a todo vapor e ela deve continuar a todo vapor nos próximos 20 anos. Tá? Muito bem, muito obrigado, Rodrigo. E depois a gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre essa parte de consolidação, né? Sobre essa parte das redes neutras. A gente identifica que essa onda de criação de novas empresas de redes neutras que vão proporcionar essa quantidade de portas, né, de home passes ao longo de todo essa consolidação que tem, isso vai abrir muito mercado ainda para muitas marcas novas de empresas que vão operar telecomunicações. Por quê? Porque vai ser fácil, né? Hoje, uma grande marca criar uma operadora e operar o Brasil inteiro em cima de uma rede neutra. Então, isso a gente acredita que ainda a gente vai ver muito disso para frente. Mas, para a gente prosseguir a nossa conversa aqui, eu gostaria de perguntar ao Elton, ele que é CEO do ISP Link Kairi, né? Aqui do Nordeste, como que você, Elton, como que você avalia o crescimento, a expansão, a oferta e a competição da banda larga aqui no Nordeste, né? E nas cidades aí onde que vocês atuam? Obrigado, Sidney, pela pergunta. Obrigado, Miriam, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, Mar Vermelho, prostituição, canibalismo, eu acho que são essas as palavras que a gente pode usar para descrever como é que está esse mercado no interior do Nordeste, né? Nós vemos aí cidades com 10, 15 mil habitantes, com 3, 4 operadores com fibra ótica, né? Isso é comum de ver, é fácil de encontrar, não é difícil, não. E esses provedores de acesso à internet hoje em dia têm tido acesso a tecnologias muito boas, né? Então, os provedores estão conseguindo entregar uma conectividade de qualidade, com equipamentos robustos, sem muitas adaptações. É claro que, obviamente, deixam muito a desejar, às vezes, em documentação, em configurações e em tudo mais de aspectos técnicos, mas, no geral, eles estão conseguindo entregar um serviço de qualidade para a população. Então, a competitividade está muito acirrada, especialmente nessas cidades pequenas. Então, acaba que a gente vai andando nas ruas e vê casas, por exemplo, com 4, 5 drops instalados, né? Porque acaba que os clientes ficam pulando de um provedor para outro. Então, aproveita a promoção de um, quando termina a promoção, cancela, vai para o outro, e assim passa aí um ano sem pagar, ou então aproveitando várias promoções. Então, realmente, a competitividade muito alta e é um desafio enorme trabalhar e ter uma operação rentável em cidades desse tipo, em situações desse tipo. Muito bem. Aproveitando esse tema, dessa dificuldade aqui, dessa prostituição que você falou aí, né? Eu queria pedir para o Leonardo, né? Para ele falar um pouquinho, né, também sobre o que está sendo projetado
aqui na região, no Nordeste, aqui, em relação ao número de crescimento de home passes para os próximos anos aí, e como que está sendo feita essa expansão das redes dos ISPs aqui, porque a gente sabe que ainda precisa de muita conectividade, né? Essa região ainda, assim como a região norte do nosso país, ela demanda de muita conectividade, ainda tem muito acesso ainda que precisa ser atendido. E como que vocês estão fazendo isso e qual que é essa projeção para os próximos anos aí? Boa tarde a todos, obrigado pela pergunta, Sidney, obrigado, Miriam, pelo convite. Em relação ao crescimento, a próxima especificamente está um pouco no contrafluxo do mercado. Nós somos recém-criados, né? Começamos a operar em janeiro de 21 e fomos criados para surfar uma vibe de consolidar o mercado. Nosso setor é um setor muito, com margens muito altas, mas ele tem uma particularidade muito cruel, que é tecnológica. Então, para crescer nesse mercado, é preciso gastar muito na frente para fazer sua infra e 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, gastar de novo para trocar tudo para nova evolução. O Mar Vermelho, que Elton falou, concordo com ele, mas ele a curto prazo é muito bom para o cliente, ele tem acesso de oferta, ele tem acesso de promoção, mas a médio prazo ele vai receber do mercado redes precarizadas, redes sem capacidade de reinvestir e entregar melhor qualidade e evolução tecnológica. Então, o mercado por si só vai consolidar, bem como o Rodrigo falou. Nós acreditamos muito forte que é impossível ter 10 players num bairro, né? Não tem por que ter isso tudo. Se for para pagar todos os postes, todo mundo, ninguém sai lucrando. Então, em especial, a próxima está um pouco no contrafluxo, porque nós começamos agora, criamos um porte muito importante, e a vibe de entrar em praças que normalmente um pequeno provedor não consegue fazer, que é uma capital, uma cidade grande. Então, ainda tem muito mercado, por mais que as redes neutras tenham avançado muito forte nas capitais, ela é apenas mais uma rede que até o momento precisa evoluir muito o cenário e como ela se porta no mercado para que atraia os provedores, que são aqueles que conseguem prestar ao cliente um excelente serviço, uma agilidade na prestação, mas vai chegar lá, eu acredito sim que é uma excelente oportunidade, mas a próxima está avançando muito forte nas expansões de rede. Em 2022, nós plugamos 330 mil portas, 1.000 home passes, né? Para o ano que vem, a previsão é aumentar em 500 mil de home passed, né, em toda a região que nós atuamos, mas realmente sim, o setor já está arrefecendo, né, os pequenos players se endividaram muito, não fizeram conta, a brincadeira do rouba-monte, ela queima qualquer caixa, então as pessoas estão recalculando a rota. Quem é muito pequeno e quer se regularizar, quer se profissionalizar, quer ter uma regularidade, uma governança ou compliance, ele não consegue fazer tendo CTOs com um cliente no poste, ou às vezes nenhum. Então, é real que todo mundo está recalculando sua rota, fazendo suas contas novamente, mas eu creio muito forte que ainda tem muito mercado a ser explorado, tem muita região carente, seja fazendo rede nova, ou até incorporando essas redes numa aquisição, ou uma consolidação, ou unificação. Então, essa é a minha opinião. Legal, muito bem. Eu queria pedir aqui para o Danilo, o que você tem a dizer sobre também, na sua visão, no mercado nordestino? Você acha que tem muito mercado ainda, o mercado está se fechando, tem muita oportunidade, ou ainda dá para crescer bastante? Então, primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? Também a todos que estão aqui no painel junto conosco, os que estão presentes aí e os que estão online, para a gente discutir um pouco sobre esse tema. Bem, se a gente for tratar de dados oficiais, né? Cerca de 82% dos domicílios do Brasil já estão com acesso à internet. Mas, se a gente for analisar na prática, isso já está praticamente em todos, né? Se a gente for pegar os dados aí do amigo Leonardo agora falou, né? Do crescimento de projeção, não vai existir um cliente novo, e sim tomar um que não está sendo bem atendido, né? Então, se a gente for analisar no Nordeste, por exemplo, na nossa região, esse patamar já se chegou. Praticamente todas as residências têm. Se a pessoa não tem a sua própria conexão, ela está se utilizando de um vizinho, de um parente,
de um dados móveis, mas está todo mundo conectado. A gente viu que durante a pandemia houve um crescimento, mas não foi um crescimento de pessoas que adquiriram um equipamento para poder usar uma nova conexão. E sim, foi uma necessidade que surgiu, onde as pessoas precisavam agora trabalhar online, estudar em casa. Então, surgiu esse crescimento. Se a gente for ver isso na prática, por exemplo, esse ano de 2022, né, a gente já está tendo uma queda nessas conexões, porque as pessoas voltaram ao seu patamar normal. E aí elas voltaram a compartilhar a conexão, a usar o de um parente e assim por diante. Então, eu realmente acredito, né, que o teto já está no limite, a consolidação do mercado, né, conforme a gente comenta, já existe, não existe cliente novo, e sim buscar alguma melhoria para manter a nossa base. Certo. Muito bem. Rodrigo, me diz uma coisa, você acha que essa movimentação dos grandes fundos e das grandes operadoras, incorporando os menores provedores, isso é uma ameaça aos pequenos provedores? Como que o mercado de capitais vê isso, enxerga os pequenos provedores para o futuro, né? Eles têm vida longa, serão extintos, serão incorporados? Como que é isso? Como que esse mercado visualiza o futuro? Ok. Bom, em telecomunicações tem... assim, existe aí uma visão bastante antiga de que você só ganha dinheiro de fato mesmo quando você vende a sua operação, né? Quer dizer, grandes fortunas foram feitas em telecomunicações, mas muito pouco ao longo do caminho. Quer dizer, ao longo do caminho você tem uma boa renda e tudo, mas nada que muda completamente a vida de uma pessoa, porque você tem que continuar investindo, né, sempre melhorando a sua infra, aumentando o seu alcance, né? Então, é um business de intenso reinvestimento. Normalmente, do lucro, as empresas normalmente reinvestem quase tudo, né? Retirando muito pouco para os acionistas. Essa é a lógica tradicional, né? Então, você normalmente ganha dinheiro na saída. Isso tem acontecido bastante desde que a consolidação começou a pegar fogo, né? E eu acho que isso, sem dúvida, continua sendo uma oportunidade para qualquer provedor muito bem constituído. Se você tem uma base sólida, clientes bons, né, e uma estrutura que você investiu com carinho, você muito provavelmente tem essa oportunidade de, em algum momento, vender isso e, no final das contas, se capitalizar de uma forma diferente do que você fez ao longo da empresa como um todo. Então, acho que essa onda de consolidação, ela traz essa oportunidade. Ao mesmo tempo, e o que traz risco para quem é dono de uma estrutura de provedor e que pode vir a ter problemas competitivos mais graves, não é exatamente a onda de consolidação, mas é o fato de que a pressão competitiva começa a subir muito, né? Começa a ficar cada vez mais difícil de você repor a sua base, você tem o risco da sua base sendo corroída com o passar do tempo e acabar ficando pouco relevante. Eu já vi algumas empresas saírem do mercado por essa porta, né? E em mercados mais desenvolvidos, onde tem mais acesso a capital, eu já vi também nessas ondas de crescimento e de vale, de às vezes o provedor se endividar demais, e aí nos altos e baixos do mercado, quando chega uma fase complicada, você acaba não conseguindo se refinanciar e a empresa quebra, né? Isso aconteceu ao longo da consolidação do mercado de TV a cabo nos Estados Unidos, uma consolidação que demorou 35 anos, entre 1984 e 2019, muita gente quebrou no meio do caminho
porque na época do boom se endividou para poder ganhar muito e muito rápido, e quando vinha o vale, a empresa não tinha capacidade de se refinanciar. Aqui no Brasil, isso pode começar a acontecer porque já tem muitas empresas que já estão com porte suficiente para poder levantar bastante dinheiro, né? Então, eu diria que os dois grandes riscos são esses, de ao longo do tempo você acabar ficando com a sua base irrelevante, e que não vai atrair um comprador, ou que em algum momento você explore demais o caminho de dívida e acabe depois não conseguindo refinanciar essa dívida. Essa parte que você falou de dívidas, de refinanciar, de crescer, né? Isso é uma grande realidade que, às vezes, as empresas fazem isso, né? Elton, quanto a essa parte de financiamento, endividamento, a criação de novos home passes aí, que são os grandes desafios para os provedores, né? Porque, às vezes, eles não têm caixa, não têm como fazer e tudo mais. Qual que é o desafio dos provedores em conseguir expandir as suas operações e fazer o atendimento aí em toda a sua área da abrangência no maior número possível de home passes? Na realidade existe, como todo mundo sempre diz, né, existe dois tipos de Brasis, né, o oficial e o não oficial. Então, na Telecom é do mesmo jeito. Só que no nosso caso parece que é o contrário, né? O déficit de home pass desconectados, na realidade, na prática, não existe tanto assim, né? Nós vamos aí em zonas rurais no interior do Nordeste, a gente vê fibra passando e interligando as casas, né? Com fibra ótica em zona rural espalhada, né? Não é nem em vilas concentradas, né? Então, como o Danilo falou também, esse déficit, na prática, na realidade, é bem menor do que o número oficial, né? Mas, realmente, o desafio de financiar essas operações é grande, sempre foi grande. Os provedores de internet sempre, como nós dizemos aqui no Nordeste, né? Vendíamos o almoço para comprar a janta, né? Sempre foi assim. A gente foi fazendo nossas operações do zero, sem recurso de nada, sem apoio de nada, até que há algum tempo atrás aí começou a surgir algumas linhas de crédito, BNDES, coisas do tipo. Nos endividamos muito mesmo ao longo desse tempo, muitos financiamentos, muitas vezes a juro alto. Isso aí é frequente, porque não tínhamos acesso a linhas de financiamento baratas, como as grandes empresas tinham. Não tínhamos também patrimônio para financiar as nossas operações, né? Porque éramos todos, ainda somos, né? Mas éramos todos, no começo, pobres mesmo, não tínhamos nada. A maioria dos provedores era assim mesmo, começou assim. E hoje a gente vai rolando, muitos provedores aí vai rolando uma dívida, né, vai administrando essa dívida e vai continuando crescendo, mesmo assim. É impressionante, né? Apesar de tanta dívida, de tanto investimento a ser feito e que ainda tem a ser feito, mas os provedores têm crescido. E eu acho que para cobrir, sim, o Brasil, para cobrir esses rincões do Brasil, essas zonas rurais, não tem ninguém melhor do que os provedores de internet, porque as grandes operadoras, isso já está claro para todo mundo, que não vão fazer a ticket médio acessível, né? Porque hoje, para vender internet a $10, né, como nós estamos aí vendendo, dificilmente uma grande operadora vai querer fazer um investimento desse. Então, o caminho, sim, são os provedores de internet do Brasil, e graças aos provedores de internet, né, que a gente tem esse país conectado, porque senão realmente ainda estaríamos esperando muito. Legal. Danilo, me fala uma coisa. Hoje nós sabemos que os dados eles estão virando commodities, né? Estão cada dia mais disputados aí, né, dentro do mercado dos provedores, e os provedores vêm procurando agregar serviços, né, para serem mais competitivos também. Quais os serviços que os provedores estão buscando aí para agregar mais valor na sua receita de operações, nos seus negócios, e também para se diferenciarem tanto de operadoras quanto de concorrentes aí? Essa aí é a pergunta do milhão, viu? Essa aí é difícil. Então, se a gente for observar o nosso cenário, né,
o quanto de SVA vem surgindo, né, de 2 anos para cá, 3 anos para cá, para que as operações elas possam tentar agregar alguma coisa para sobreviver, né? Mas, se for fazer um filtro, a grande maioria dos SVAs que existe é voltado para a parte fiscal do provedor. E não, de fato, para o público final, para o cliente, né? Será que o que vamos oferecer vai ser de uso do cliente? Será que realmente interessa a ele, né? É claro que é necessário ter essa parte fiscal, mas, para se manter no mercado, precisa ter algo atraente aos clientes, né? Então, quando a gente pega no funil os SVAs que existem no mercado para ver o que eu iria consumir, aí a redução é muito pouco. Eu, no meu caso aqui, eu tento agregar a parte de segurança, né? Porque as pessoas precisam, se preocupam com a segurança de uma forma geral, então é algo que elas tendem a querer pagar ou manter para ter. E também a parte de IoT, né, que está se transformando numa realidade em nosso país. Ainda não chegou o ponto, mas vai se tornar em que as pessoas estão vendo a necessidade, né, da integração com toda a sua residência, a sua empresa. Então, se a gente for tratar realmente como é que a gente pode tirar a parte de conexão em si, conforme Elton mencionou, e os colegas também, né? Se a gente for partir na prática, na rua, a gente vai encontrar 7, 8, 10 provedores, inclusive grandes players saindo da capital, indo para o interior também em busca de cliente. Então, esse cliente novo não existe. É uma busca constante para os que já têm. Então, o SVA realmente vai ser uma alternativa além da conexão, né? A conexão já virou commodity. Já. Legal. E dentro dessa commodity, né, já vem ligado à rede neutra, vem atrelado a um monte de outros fatores que vão proporcionar algumas mudanças no mercado. Eu queria perguntar para o Leonardo, né, da Próxima aí, o que a Próxima acredita que as redes neutras podem ser aliadas na expansão de operadoras como a Próxima e propriamente também dos ISPs, né? Como que isso vai ser a aceitação dos ISPs nesse mercado de redes neutras? Porque a gente sabe que o ISP ele é muito bairrista, ele é muito na dele, né? Eu, meu concorrente é meu concorrente. E a rede é minha, eu coloco embaixo do braço aqui e eu que cuido dela, né? É como um filho, né? Normalmente o provedor, o ISP menor, ele tem a sua rede como um filho. Então ele cuida, né? E aí quando se parte para um mercado de redes neutras, esse filho já não é mais só seu, né? Ou você tem que adotar um filho de outro, ou ceder o seu filho para dar o seu filho para alguém adotar também. Então, como que isso, lá na frente, vai poder causar uma disruptura nesse mercado de telecomunicações? Bom, foi citado até ontem um painel, né, sobre rede neutra. Citaram 3 pilares necessários para que a rede neutra realmente deslanchasse e tudo mais. Eu tenho uma ótica muito cética em relação à neutralidade dessas redes, realmente, e principalmente porque nós já temos a rede, né? O provedor nasceu fazendo rede, todo provedor é cabista e tudo mais. Então, a rede neutra tem que estar muito mais próximo de um cenário de parceria, ao invés de querer vender o excedente do que está sobrando da rede neutra deles, né? Tudo bem que faz todo sentido em grandes centros, aqui em Recife é a capital, você passa nas ruas de Recife, chega a ter 100 fios num poste, não é 10, é 100 cabos num poste. E é impossível continuar dessa forma, né? Eu acho que o principal motivador e a principal alavancagem que a rede neutra pode ter na regularização dos postes, que acho que é importante para o setor. Nós temos um real profissionalismo, né? A gente está falando de poluição visual,
de riscos de vida, informalidade, furtos e tudo mais, na hora que os postes passam por regularização e a Rede Neutra vem realmente totalmente complementar isso. E eu vou um pouco mais além. A Rede Neutra não precisa ser apenas as que já estão no mercado em grandes capitais. Os próprios provedores podem entender que, ao atender uma cidade de 30 mil habitantes, que tem aquele público-alvo endereçável, não vai criar cliente do zero, né? Eu até complemento um pouco o que o Danilo falou, saiu a pesquisa do TIC do IBGE, o Nordeste tem 46% das pessoas na classe D e classe E, contra 18% do Sul e Sudeste. Essas pessoas, elas têm banda larga sim, como foi bem falado, do vizinho, da promoção que paga os outros 3 meses, não paga, vai para o outro. Elas flertam com banda larga fixa. Isso se reflete na mesma pesquisa, saiu que o Sul e o Sudeste tem 88% das casas com banda larga fixa versus 74% do Nordeste, porque as pessoas ficam flertando e não conseguem continuidade no serviço. Então, o provedor que está lá na cidade de 30 mil habitantes, com 3, 4 concorrentes, e os 3, 4 estão pagando o poste, estão mantendo a equipe de infra para suporte desses postes, ele pode muito bem tentar fazer um pool, tentar se estruturar com os concorrentes, eu sei que é difícil, né? Mas, e fazer a sua própria rede neutra naquela região, e economizar, ter mais economia de custo. O sucesso no setor passa muito por isso também, na eficiência, né? Hoje a gente está fazendo muita conta, não é como antes que a gente fazia investimento, tomava diva, eu acho que dá e vai, hoje não dá para brincar mais nesse formato. Então, as empresas pequenas nas suas praças, elas podem tentar dar as mãos e fazer essa eficiência acontecer, é muito nesse sentido. A rede neutra das empresas grandes do mercado, elas são um braço importante, mas ainda tem que evoluir um pouco, não é impossível também, mas faz todo sentido, como pegar cidades como Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, que tem cabos que ninguém sabe nem o que é, ou quem está lá, né? É um grande exemplo de rede neutra e de economia de infraestruturas que começou-se a construir há muitos anos atrás, quando as principais operadoras do Brasil elas começaram a compartilhar a infraestrutura de ERPs, de torres, né? Porque a gente chegava lá numa cidade, lá tinha um monte de torres, ou tinha uma cidade, ela tinha um morro lá, e cada operadora de celular tinha uma torre, uma do lado da outra lá, né? Então, com o passar do tempo, esse compartilhamento de infraestrutura, né, ele acabou favorecendo muito economicamente para as operadoras e também até para as cidades e tudo mais. Então, a gente enxerga isso, que esse favorecimento, esse compartilhamento, talvez ele venha assim de encontro àquilo que você falou. Por exemplo, vamos pegar uma região de Recife aqui, que tem 100 operadoras, quase operando num determinado centro aí, numa região, é muito cabo. E isso acaba chamando a atenção das autoridades pela tamanha bagunça causada muitas vezes. Ou seja, você faça um acompanhamento de quando tem um rompimento num lugar desse, onde passa um número grande de operadoras, né? Rompe os cabos lá, você vê lá 20, 30 operadoras de carros diferentes, com carrinhos diferentes, esperando lá arrumar, liberar o poste, liberar a rede para arrumar o cabo. Então, isso é um absurdo, né? Porque não cabe, e às vezes tudo vai para o mesmo lugar e termina no mesmo lugar. Então, é um grande exemplo, eu vejo que sim, há uma consolidação. Por outro lado, também teve a consolidação de muitos provedores, pequenos ISPs, que acabaram construindo infraestruturas de redes, de backbone, de alta capacidade, redes de WDM, né? Temos várias empresas aqui que são exemplos, que acabaram sendo beneficiadas por essas infraestruturas compartilhadas, né? Um cabo onde passa 4, 5 ou 10 empresas provedoras ligando a um PTT, ligando a grandes operadoras e tudo mais. Então, tudo isso são exemplos de que sim, que esse compartilhamento está dando certo e pode trazer bons benefícios para o futuro. O Elton quer falar? Isso precisa ser muito amadurecido, né? Porque os problemas relacionados a compartilhamento de postes está crescente, né? E
preço, problemas urbanísticos, Ministério Público em cima, prefeituras em cima, governo em cima. Então, lá no Ceará, nós temos tido muitos problemas com relação a isso. Acidentes fatais, né, acontecendo por causa de cabos que caem, ficam lá, e o motoqueiro passa e a pessoa se enrola naquele cabo e acaba morrendo. Então, essa quantidade de cabos excessivos nos postes, isso precisa, de uma vez por todas, ser resolvida e passa, sim, pelas redes neutras e pelos compartilhamentos. Legal. Falando um pouquinho sobre essa parte que precisa ser resolvida, isso vem de encontro também com a profissionalização, né, tanto da área de infraestrutura quanto a profissionalização das empresas, né? E um pouquinho do que a gente se propôs a falar aqui é essa profissionalização das empresas, dos provedores e tudo mais. Danilo, o que vocês estão fazendo lá para profissionalizar a empresa de vocês, que está crescendo, que veio lá, começou pequeno e cresceu e chegou até aqui? Como que você está profissionalizando o negócio agora para ele continuar crescendo para o futuro? Esse é um tema bastante interessante, né, que até responde um pouco o que Leonardo falou, né, que o povo nordestino fica fletando com a banda larga e às vezes não consegue, mas muitas vezes não consegue justamente porque os provedores daqui não são profissionais o suficiente, né? Nós temos muitos técnicos que viraram empresários, mas não de fato aplica a parte de administração nos seus negócios. E aí faz com que a demanda seja muito grande, a opção para o cliente é muito grande. Então, ele acaba girando de um para outro, coisa que talvez numa cidade maior, né, não existe nenhuma fiscalização se aquela pessoa está apta a instalar ou não uma consulta mínima de um CPF. Então, realmente, se faz necessário para sobreviver ao nosso cenário, né, de mercado atual, estar profissionalizado. Eu tenho aplicado muito a questão da experiência do cliente, né? No final das contas, é ele que tem que ter uma experiência positiva na sua conexão. E existem muitos fatores para que se tenha uma experiência positiva no uso da internet, né? Não está totalmente no nosso controle. Por exemplo, se a gente fizer tudo direito, mas acontecer um imprevisto no poste com outros provedores, você fica fora. Então, essa parte de treinar toda a equipe em prol de um bom atendimento, né, de explicar ao cliente que existe problemas no nosso serviço, vai realmente acontecer, não estamos imunes a isso, né? Tem muitos provedores que começou a divulgar a fibra ótica como sendo algo, né, que não causa problema e algo que só traz benefícios e velocidade. E não é uma rede estável, mas dá problema como todas as outras. E muitos desses problemas a gente tenta passar, né, no nosso caso aqui, treinando a equipe, a passar para o cliente que existe o problema. A diferença é que estamos capacitados para poder resolver. A diferença é que a gente busca alternativas para que não ocorra novamente. Então, é fundamental ter essa equipe como um todo, né, treinada na experiência do cliente. Esse é o nosso objetivo lá na empresa. Legal, muito interessante essa profissionalização. O que o Danilo falou aí, muitos ISPs, eles realmente começaram na área técnica, né? Então, eles se preocuparam em crescer, em atender o cliente, em construir infraestrutura e redes, e agora acabaram ficando na gestão, e a gestão ela está arrastando eles para uma profissionalização, né? Então, a gente vê muitos provedores investindo em capacitação, em profissionalização, em consultorias. Existem inúmeras consultorias no mercado aí já disponíveis para poder profissionalizar os provedores e para poder também ter uma vantagem competitiva no mercado, né? Rodrigo, o que os provedores devem fazer para se profissionalizar, né, para se prepararem para o mercado futuro, para uma consolidação, para uma solidez e também para lá na frente, se tiver alguma oportunidade, né, de fazer receber
aporte, algum fundo de investimento, ou até de ser vendido para alguma grande operadora, como que ele tem que estar, como que ele tem que estar preparado? De qualquer forma, se ele não vender, pelo menos ele está profissionalizado, ele está seguro, ele está... Fala um pouco para a gente o que o mercado de capital enxerga, a diferença de uma empresa mais organizada e menos preparada. Perfeito. Acho que a profissionalização ela vai te dar um seguro contra ser varrido muito fácil na próxima reviravolta de modelo de negócio ou tecnológica, né? E também ela vai te dar um ticket para conseguir fazer um desinvestimento, né? Para, de repente, você conseguir vender sua empresa do melhor jeito possível, né? Quer dizer, eu acho que tem muitas empresas que acabam vendendo apenas a carteira para algum provedor um pouco maior, próximo, vizinho, e aí, nesse sentido, você tem que ter, no mínimo, a profissionalização de ter uma rede robusta, uma rede boa, que conseguiu, por causa dela, amealhar uma boa carteira de clientes, porque senão nem do jeito mais barato você vai conseguir vender, né? Então tem um mínimo ali de profissionalização que é necessária para transação que nem envolve o mercado de capitais. Quando a gente começa a falar de mercado de capitais, aí a barra já começa a subir. Dependendo do que você queira fazer, você precisa de fato passar num crivo muito mais complicado. A gente normalmente vê 3 grandes pilares para o provedor poder se profissionalizar. Num lado, você precisa estar com posicionamento e competitividade lá em cima, né? E a gente está falando aqui de ter um provedor rentável, com qualidade de serviço, com posicionamento de mercado bacana, com uma carteira de clientes onde ele consiga extrair um ticket médio decente, né? Quer dizer, é um pilar de competitividade e posicionamento, né? Tem um pilar de gestão e controles, quer dizer, você tem que ter controles operacionais, tem que saber o que está acontecendo no seu negócio, controles financeiros, controles contábeis, e uma qualidade de gestão que te permita, de fato, estar executando bem, né? Quer dizer, essa profissionalização aí é necessária principalmente para quem quer se manter por mais tempo no mercado e se manter cada vez melhor, né? Saber a qualidade do negócio que você está tocando. E, por último, tem o pilar que a gente chama de formalização e contingências, né? Você preocupar um pouco com o tipo de contratos que você tem, se eles estão todos formalizados, se o seu lado trabalhista está bem olhado, se você tem, se você paga os postes, tem compliance do ponto de vista regulatório de telecomunicações, e o mais difícil de você estar com altíssima qualidade, que é a compliance tributária, né? Se do ponto de vista fiscal, se você vai passar no crivo do mercado de capitais também. Então, esses são os 3 grandes pilares que, dependendo do que você vai fazer, a barra já começa a subir bastante, né? O mercado de capitais, pela lógica do mercado, o setor inteiro tende a convergir para os grandes alocadores de capital. É um negócio de infra, né? Então, a gente está falando dos grandes fundos de infra, que são fundos muito maiores do que os fundos que já entraram no mercado comprando ASPs hoje, né? É para eles que esses fundos vão vender, ou então os grandes alocadores de capital estratégicos, né? Foi isso que aconteceu no mercado de distribuição de energia no mundo inteiro, e é isso que vai acontecer com o mercado de telecomunicações também, né? Essas redes de fibra todas, de todos nós aqui, elas tendem, no longo prazo, a convergir para os grandes fundos de infra. E para que, então, assim, o IPO ou os fundos de private equity são só um passo intermediário, porque esse tipo de alocador de capital, ele compra uma empresa de capital aberto, ele fecha o capital dela e fica, fica nos próximos 30 anos com o ativo nas mãos, né? Então, esses são os mais exigentes do mundo em termos de qualidade do seu ativo, qualidade dos controles, qualidade de todo o seu negócio. É por isso que demora bastante, né? Porque o fundo de private equity, ele já consegue pegar a empresa um pouco mais sujinha, então ele vai colocar um CFO lá dentro, vai fazer toda essa limpeza que eu falei, para poder
ter direito de ambicionar, de conseguir vender para um alocador de capital de longo prazo. E aí a gente está falando das Brookfields e Macquaries da vida, aí, grandes fundos de pensão, fundos soberanos, e das grandes operações de telecom, de infra de telecom no mundo. Por exemplo, as empresas que são donas de torres de telefonia celular. Né? Esses são os estratégicos do setor de telecomunicações, que são os alocadores de capital de longo prazo. Então, é para lá que tudo vai convergir e quem vai aproveitar essa onda toda é quem tiver o mais profissional possível. Tá? Isso a gente conversava até no almoço aí com o pessoal. Muitas empresas elas já vêm adotando programas de governança, né? Programas de implementação de governança corporativa, tentando alocar o seu faturamento, né, dentro das normas do SM, do SCI, né, com composição com SVAs, né, para deixar o seu faturamento o mais ajustado, né, todo o seu faturamento ajustado, e implementando regras de compliance e também balanços auditados. Isso é algumas dos principais fatores de profissionalização que os ISPs têm adotado. A gente tem conversado aí, dentro da Abrint, a gente tem visto muito acontecer isso, né? Várias empresas já estão adotando regras de governança, de compliance e tudo mais. Então, isso, se os ISPs conseguirem começar a aplicar nas suas empresas, através de consultorias ou através de próprias experiências que possam ter mais próximas, mas vai fazer a maior diferença, né, no futuro aí também para o mercado e para ser mais competitivo também. Mesmo que ele fique no mercado, que ele não vá para um mercado de capital, mas ele pode ter um valor agregado muito maior lá na frente também do seu patrimônio e do seu ativo também. Gente, a gente está se encaminhando já para o final aqui do nosso painel. A gente gostaria de ver se temos perguntas, tanto dos nossos internautas aí, né, ou também do pessoal aqui do auditório, para colocar para os nossos painelistas aqui. Vamos deixar um espaço aí para responder aí. Se tiver, podem falar. Temos algo aí, Miriam? Não? Então, eu queria fazer aqui as considerações finais, agradecendo aqui ao Rodrigo, ao Leonardo, a Elton e ao Danilo, porque nos contribuíram, né, nos enriqueceram com suas experiências aqui, dentro desse mercado de capitais, dentro do mercado dos ISPs, dentro do mercado da governança corporativa, aí, né, que o Leonardo também já faz parte aí da próxima. E agradecer, em especial, né, a Miriam e a toda a sua equipe pela oportunidade de nos proporcionar um evento riquíssimo como esse. Eu estive aqui desde ontem, assisti vários painéis, tivemos grandes celebridades passando por aqui, então isso nos fortaleceu muito e eu espero que a todos que passaram por aqui nesses 3 dias levem esse conhecimento atualizado para as suas regiões, para as suas empresas, para os seus ISPs, né, para que apliquem e logo a gente transforme tudo isso em resultado, né? E a Momento Editorial sempre trazendo para a gente muita informação e contribuindo para o desenvolvimento desse mercado dos ISPs, telecomunicações e tudo mais. Muito obrigado, Miriam. Gente, muito obrigada. Eu agradeço a vocês, acho que fechamos, tenho certeza que fechamos com chave de ouro, assim, ouvir o depoimento de quem está no dia a dia e o do Rodrigo, que sempre está avaliando, né, ele que mete a mão na massa também, ouve todo dia todas essas ansiedades da venda e dos grandes que querem comprar, e vocês que estão puxando e atendendo o cliente, que é o mais importante, né, nesse interior, em todo o Nordeste brasileiro. É um prazer enorme poder fechar o evento com vocês. Muito obrigada. E obrigada a vocês todos, obrigada a todo mundo que nos assistiu pela internet também. O ano que vem vamos voltar, temos aí ainda uma agenda importante, eleições, depois Copa, então
Até 2023, pessoal, e vamos lá. Um abraço, muito obrigada.